Você vê o trabalho do Diniz de que forma, meu amigo? Assim, pensando, acho que agora já dá para fazer uma análise sem precipitação, sem correria. Cara, o trabalho do Diniz ainda é um. Eu vou dizer assim, controverso, talvez, porque você tem a expectativa de um Guardiola tupiniquim e de repente você vê seu time como um rato de laboratório. Esses dias eu até brinquei, porque tá parecendo que o Vasco é um rato de laboratório do Diniz, né? Com as invenções do pardalismo dele. Né? Não é mais o dinizismo, às vezes no Vasco é o pardalismo. Mas, cara, assim, ontem eu fiquei preocupado demais com o time, principalmente no segundo tempo. Muito abaixo, a gente oscilava, mas não era tanto. Ontem foi desesperador. Hoje até um amigo no chat colocou assim, cara, eu vi o filme do Melgar ontem, sendo desenhado. Muita gente falou isso. Se não é o Freitas, que para mim eu acho que foi o nome do jogo ontem, foi o cara que foi acusado de pênalti, sofreu pênalti e salvou a bola do jogo, né? Se não é o Freitas ontem, ali era o mesmo filme que a gente assistiu contra o Melgar, né? Mas o Diniz, cara, tem essa questão, e ontem, não sei se vocês assistiram a coletiva dele, para mim ele foi contraditório pra caramba, principalmente sobre o Matheus França, cara, né? Que eu acho que não tinha por que colocá-lo, e o jogo não pedia para colocar o Matheus França, né, naquele jogo de ontem. E engraçado que ele coloca depois de ter tomado o segundo gol, e ainda ficou uns 5 minutos a gente tomando sufoco ali até o Matheus França, então pô, dava para você ter mudado, ter revisto essa mudança, que eu acho que ontem o jogo estava pedindo velocidade. Se o Matheus França tivesse 80% bem fisicamente, talvez mudaria a história, mas ele não estava. E quem está 80% bem? Era o Colômbia. Né? O Andrés Shakira, como os meninos estão apelidando lá no podcast lá, né? O Andrés estava em mais condições. Você tinha outras opções ali no banco, talvez seria mais interessante do que o Matheus. Mas, cara, vamos aguardar para ver o Diniz. Assim, ele tem boas ideias, eu gosto do estilo Diniz. Mas nesse momento do Vasco, nesses últimos jogos, eu tô sentindo o Vasco meio um rato de laboratório na mão dele. Porque parece que ele ganhou uma carta branca da direção do Vasco. Parece não. Ganhou. Esse ano, independente do que aconteça, você não cai, né? Então, faz o que você quiser. Né? Eu tô sentindo desse jeito. Mas fico preocupado porque o Admar também na sua coletiva, há alguns dias atrás, falou que queria trazer, não, na apresentação dele, queria trazer jogadores que jogassem, né? E eu acho que sim, ele, depois que foi ver a situação, não temos dinheiro para isso, não temos um puto para isso, então vamos ter que para o quê? Para o empréstimo, jogadores que estão aí de férias, estão vindo de lesões, que é o caso do Matheus França, que estava lesionado, ele não teve pré-temporada na Premier League, né? Você tem essa enrolação do Cuesta, que sempre o Vasco deixa para a última hora, né, para fechar um jogador, e aí você perde time. Dos dois jogadores que você estava lá, Danilo, na Copa do Brasil, que o Amodeu prometeu, não aconteceu, né? Não. Assim, a gente sempre mostra o vídeo do Amodeu, da pergunta que eu fiz, porque eu falei até da janela que era do Mundial, né? 2-10. E aí ele me corrige, não. Ele fala, Danilo, não é para essa janela, mas para o final de julho, o que a gente quer é esses jogadores já treinando com o time para que eles possam jogar contra o Botafogo. E ontem, por exemplo, o Robert Renan e o Matheus França que tiveram relacionados. Então, assim, 1 mês e meio depois. Naquela altura, Danilo, um problema de planejamento. Diga, meu amigo. Naquela altura, eu acho que ainda não existia, por exemplo, nem a percepção de que precisava de zagueiros. Segundo aquela reportagem do GE falando que estava bom de zagueiro, foi depois daquilo, não foi? Foi no meio da Copa. E aquilo foi antes da Copa. Foi antes, eu acho. Então é isso, naquela altura os caras nem achavam que tinha que vir zagueiro. No meio do caminho, descobriram que tinha que contratar. Aí essa um negócio interessante, que a gente começa a janela precisando de atacantes, lotado de volantes e com zagueiros tudo na paz. No meio do caminho a gente se vê sem zagueiros, precisando de zagueiros urgente, e começa a debanda de volantes. A gente termina a janela com atacantes,
zagueiros que ainda não têm condição de jogo. E se vocês pararam para pensar que nesse momento a gente só tem 2 volantes? Porque os machucados... A gente tinha 9. A gente só tá com 2 volantes aptos para jogar. 3 com o Botafogo, porque o Hugo Moura vai ter que fazer a zaga, então você só tem Matheus Carvalho e o Barros. E pro jogo do Ceará, se ninguém sarar aí, você só vai ter 2. Você só vai ter o Barros e o Matheus Carvalho.